Fala galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês para mais uma edição do Mile High Brasil News, edição número 8. Eu falei para vocês semana passada, essa semana nós teremos duas edições, a edição para contemplar de segunda a quarta-feira, o que acontecesse nos Broncos, e uma edição especial que vai contemplar o draft, que vai ser de quinta a sábado. Provavelmente essa edição vai sair no domingo ou no máximo na segunda-feira. Tivemos dias movimentados, né? Hoje foi um dia bastante movimentado, mas ontem também foi bem legal. Ontem nós tivemos o programa que o Broncos lançou um terceiro episódio do Behind the Broncos, onde a gente pôde pegar bastante informação também interessante para trazer aqui para vocês. Então, não deixem de se inscrever no nosso canal, deixem o like nesse vídeo e bora lá, galera. Tudo começa na segunda-feira. Segunda-feira tivemos um dia bem tranquilo, onde a principal movimentação nossa foi, que foi reportado, inclusive, pelo Zach Stevens e o perfil oficial dos Broncos também, informou isso, que foi a contratação de China Jude como vice-presidente de diversidade, equidade e inclusão. O perfil dos Broncos destacou que ela é bem respeitada na área de DEI, com mais de 2 décadas de experiência. O Zach Stevens também informou que os Broncos promoveram a Brittany Bowlen para vice-presidente de estratégia sênior. Ele afirma que Brittany impressionou toda a organização enquanto ela continua a subir profissionalmente. Sobre o cargo de DEI, né, diversidade, equidade e inclusão, a gente já tinha conversado na semana passada, porque o Broncos deu, né, um programa muito interessante sobre esse tópico, e a Brittany Bowlen disse que eles iam buscar um profissional. Então, bastante legal esse movimento, e quanto mais pessoas de diversidade, né, e puderem ser incluídas na organização do Denver Broncos, o melhor, e quem mais ganha sempre é a organização e a sociedade como um todo. E a Brittany Bowlen, como eu já vinha falando, principalmente esse episódio que ela conseguiu com muita maleabilidade, flexibilidade, com muito empenho, resolver a questão das vacinas para toda a organização do Denver Broncos, isso fez com que ela ganhasse muitos pontos e fosse muito bem vista internamente. Então, essa promoção, ela vem pelo trabalho que está sendo bem feito. E ela já disse que ela tem o objetivo de trabalhar no Denver Broncos, de ser a futura dona do Denver Broncos. Então, nada mais natural do que ela trabalhar bastante, mostrar que é competente, para quem sabe no futuro, se as coisas caminharem para isso, ela exercer esse cargo. E aí nós fomos para terça-feira. Na terça-feira nós tivemos o Denver Broncos, logo à noite, assim, no horário do Brasil, ele liberou o terceiro episódio do Behind the Broncos, que é uma série que os Broncos estão fazendo, né? E nessa série, o Broncos mostra todo o processo de captação, de preparação para o draft por parte do George Paton e todo o seu staff, né? E o episódio de ontem foi muito interessante, que mostrou a War Room dos Denver Broncos e muitas coisas que eles falavam entre eles. Claro que não falaram quais eram os jogadores aos quais eles se referiam, e também as telas eram desfocadas para ninguém poder ver o que eles estavam analisando. Mas existem várias informações, vários diálogos muito interessantes que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Então, aí, o que acontece? O Twitter oficial dos Denver Broncos soltou um tweet dizendo: o draft dos Broncos é daqui a 2 dias, mas nós estamos dando a vocês uma visão interna exclusiva das nossas reuniões na War Room, em preparação para a quinta-noite, episódio 3 do programa Behind the Broncos No Shortcuts. E aí eu vou trazer alguns pontos que foram destacados por alguns insiders que são muito interessantes. O Zach Stevens, ele traz uma declaração do George Paton sobre a participação dos técnicos na escolha de atletas, onde ele fala o seguinte: nós perguntamos aos técnicos qual é a sua visão para esse jogador. Se o jogador é realmente talentoso e não se encaixa na visão dos técnicos, então não vai funcionar. É muito importante ter comunicação, diálogo com o Vic, todos os técnicos, todos os scouts. Um outro ponto que o Zach Stevens e o Phil Milani trazem é sobre a utilização de analytics por parte do George Paton na avaliação dos prospectos, onde ele fala o seguinte: nós valorizamos analytics aqui bastante. O Phil Milani traz uma declaração interessante do Paton sobre esse assunto, onde ele se refere ao Scott. O Scott está em todas as nossas reuniões.
ele tem uma nota para cada jogador, assim como nós, scouts, temos. Se a nossa nota é diferente, eu quero saber o porquê. Ele está em toda a reunião. Nós começamos às 7h30 e terminamos às 9h. E ele fala às 7h30 da manhã e terminam às 9h da noite. O Scott, ele é Scott Flasca, ele é o gerente sênior, né, de Analytics do Broncos. Então, ele tem informações sobre todos os atletas, sobre esses prospectos analisados. Então, o George Paton valoriza muito isso e gosta de ouvir muito a opinião do Scott Flasca sobre todos esses prospectos para ver exatamente onde que está a divergência ou se existe alguma divergência entre eles. O Zach Stevens também trouxe uma declaração do Vic Fangio sobre a escolha de primeira rodada dos Broncos, onde ele falou o seguinte: escolher na 9, você deve conseguir pegar um jogador realmente bom e um que deve conseguir jogar imediatamente para você. Por fim, o Phil Milani traz duas declarações bem interessantes do scout Francie Jourdain acerca do caráter dos jogadores, onde ele fala o seguinte: técnicos podem ensinar você a dar tackle, eles podem ensinar você a correr rotas, mas eles não podem te ensinar a amar o jogo. Eles não podem te ensinar a toughness, né, a ser mentalmente forte, duro para lidar com adversidades. O Jourdain ainda fala sobre a importância de ter fontes nos locais onde os atletas estudam. Você tem que ter fontes na escola. Essa fonte pode ser o técnico de força, o técnico de posição, o head coach, o conselheiro acadêmico, a pessoa que limpa o prédio. Então, a gente vê que o trabalho que está sendo feito pelo Denver Broncos para esse draft é um trabalho muito bom. Então, assim, eles estão se cercando de tudo que eles podem para evitarem fazerem escolhas erradas. E estão valorizando muito o analytics, né? Você usar os dados estatísticos, você usar esses dados tão valiosos para você tentar minimizar o erro e tentar buscar onde que está a discrepância na avaliação que você faz como scout, com a avaliação que as estatísticas, né, que o programa de computação te dá. Então, acho muito legal essa inserção do Analytics cada vez mais no dia a dia dos Broncos. Isso minimiza muito o erro, né? E também acho muito interessante isso que o Scout, o Jourdain falou, né, sobre a avaliação do caráter dos atletas e as fontes, né, que eles buscam no college, né, nas faculdades ou até mesmo nas escolas lá atrás, para saber se existe algum problema de caráter, se existe alguma coisa que eles não estão vendo, que eles não está perceptível para eles. Então a gente vê que eles realmente cavam muito para saber se existe alguma coisa que eles não identificaram. É o que eu falo, tudo para evitar ou para minimizar uma escolha equivocada. E aí eu vou destacar, eu assisti o vídeo, eu destaquei algumas frases do George Paton, eu gostei de 3, que eu vou trazer para vocês, que eu acho muito interessantes. Eu transcrevi aqui. O George Paton, ele falou primeiro o seguinte: nós temos 9 escolhas. Nós temos 3 escolhas nas primeiras 75. Nós temos flexibilidade para subir. Nós podemos descer. Nós entendemos que estamos em uma posição privilegiada para dar um upgrade no nosso time. A segunda frase que eu destaco é: você tem que cavar fundo em cada jogador, seja seu mental, seja seu caráter, testes psicológicos, analytics. Muitas coisas estão envolvidas quando se tenta projetar um jogador, e não há uma maneira exata de fazer isso. E a terceira frase que eu destaquei em azul, né, é a seguinte: se nós acharmos que um jogador pode nos ajudar, pode nos dar um upgrade e acharmos que vale a pena ir pegar, nós iremos pegá-lo. Então, essas 3 frases foram as que eu mais achei que trariam um destaque aqui para vocês. A primeira é onde ele fala que das escolhas, ou seja, nós temos flexibilidade, nós podemos subir, nós podemos descer. E o George Paton, ele não deixou nenhum buraco no time. O único buraco que a gente vê que alguns ainda entendem que não é um buraco tão grande é a posição de quarterback, que a gente vai tentar um upgrade. Quem sabe o que George Paton vai fazer. Né? Ele trouxe, eu vou falar para vocês que foi o movimento de hoje, o Ted Bridgewater, mas ele fechou o buraco, por exemplo, que era uma lacuna muito grande na posição de cornerback. Ele trazendo Kareem Jackson de volta, ele fechou o buraco na posição de safety. Então, assim, a gente tem uma flexibilidade para subir ou para descer. Isso que ele falou, que você cava fundo, observando tudo, caráter, o mental, analytics, é exatamente isso que ele está fazendo
com a discussão com os scouts, a discussão com o Flasca a respeito dos analytics, né, para comparar o que ele falou. Eu comparo, ele tem uma nota, eu tenho a minha, eu quero saber se existe uma discrepância. Então isso é muito legal, porque você vê uma dedicação muito grande para você evitar errar. Claro que é como ele falou, não dá para você, não tem uma maneira exata de você projetar um jogador, mas a gente faz o possível para a gente minimizar isso, para a gente conseguir chegar ao melhor prospecto possível dentro de todos os cenários que são factíveis, cenários que são possíveis de prever. E também a última frase, que é o que eu acho mais legal, é essa: se nós acharmos que um jogador pode nos ajudar, pode nos dar um upgrade e acharmos que vale a pena ir pegá-lo, nós iremos fazer isso, nós iremos pegá-lo. Então, eu acho que o George Paton, se ele realmente ama um jogador, ele pode sim fazer um trade-up. Não acho que fará um trade-up para 4. Eu acho que a pick de Atlanta estará muito cara, mas acho muito possível, muito realista, inclusive, uma trade-up com o Miami na 6, com os Lions na 7, ou até mesmo com os Panthers na 8. E na data de hoje, a notícia que foi até um pouco surpreendente pelo timing, né, pelo momento que ela aconteceu, onde Tom Pelissero ele foi o primeiro a reportar que os Panthers trocaram o quarterback Ted Bridgewater para os Broncos em troca de uma escolha de 6ª rodada do draft. O Adam Schefter reportou que a troca por Bridgewater não tira o Denver Broncos do mercado de quarterback na quinta noite. E o Mike Cleese trouxe os detalhes dos valores que nós pagaremos a Ted Bridgewater. São 3 milhões de dólares garantidos, sendo que os outros 7 milhões de dólares garantidos que ele tem, quem vai pagar são os Panthers. E mais 1,5 milhões de dólares de salário, totalizando assim 4,5 milhões de dólares. Considerando que os Bears pagaram 10,5 milhões de dólares para o Andy Dalton, os Broncos fizeram um bom negócio. Como ele ganha 7 milhões de dólares dos Panthers, o novo contrato dele será de 1 ano e 11,5 milhões de dólares, sendo que os Broncos pagam somente 4,5 milhões de dólares. O Eric Dilala, ele traz uma thread muito interessante sobre a contratação do Bridgewater e se isso tira os Broncos do mercado de quarterback no draft de amanhã. Eu vou ler os 3 pontos que eu achei mais interessante para vocês. Onde ele fala: eu não acho que isso impede os Broncos de draftarem um quarterback amanhã. Isso significa que eles não precisam dar um reach. Trocar para o número 4 parecia improvável, e mais ainda agora. Poderíamos ainda ver uma pequena troca para subir, e eu acho que é perfeitamente possível um quarterback ser a escolha na número 9. Se os Broncos pegarem um quarterback amanhã, isso pode significar que Locke está no bloco de trocas. Acho que ele tem valor suficiente para pelo menos cancelar o custo do Bridgewater. E a última que eu destaquei dele: tudo que o George Paton fez como general manager deu opções para o time. Assinar, por exemplo, 2 cornerbacks na free agency. Isso é o que general managers inteligentes fazem. Este movimento não é diferente. Destaco ainda um tweet bem interessante que eu penso ser completamente factível ocorrer, que foi feito pelo Zach Stevens. Ted Bridgewater poderia ser uma ótima combinação com um quarterback rookie, novato. Esta troca não tira Denver do mercado de quarterbacks da primeira rodada. Então, assim, passado aquele frenesi, aquele momento que a gente fica meio possesso, é o que aconteceu comigo, né? Que a gente fica meio desiludido, a gente acha que não vamos ter mais um quarterback amanhã no draft, para quem estava sonhando com Justin Fields ou Trey Lance, por exemplo. Baseado nisso, vendo o movimento, vendo o contrato que é de 1 ano, o valor de 4,5 milhões de dólares, para um jogador que cuida bem da bola, ele não é um jogador com índice alto de interceptações, por uma 6ª rodada, eu acho uma ótima movimentação no mercado do Denver Broncos. E isso não tira o Denver Broncos do mercado de quarterbacks do draft de amanhã. Eu acho completamente possível e factível. Inclusive, o Andrew Mason falou isso no podcast esses dias, eu não me recordo se foi na terça ou na segunda, em que ele achava totalmente factível, e eu acho também, que os Broncos poderiam escolher um quarterback na primeira escolha, na primeira rodada, seja Trey Lance, seja Justin Fields, trocar por Ted Bridgewater e depois trocar Drew Lock. E eu acho isso muito viável.
Eu acho que Ted Bridgewater pode ser a pólice de seguro que George Paton está usando para ser a mentoria do rookie. Eu acho muito possível. Claro, a gente, torcedor do Denver Broncos, que quer um quarterback novo, a gente fica preocupado, porque a gente fala, poxa, será que agora não vai mais de quarterback? Eu acho que o Denver Broncos não vai mais subir para 4. Aliás, existem reportes que a Atlanta não quer mais descer, que ele quer Kyle Pitts. Então, assim, eu acho que a gente ainda pode subir para 6 ou para 7, caso Trey Lance ou Justin Fields estejam lá. E eu acho muito possível que Ted Bridgewater seja o quarterback dos Broncos na semana 1, com o rookie sentando um ano, ou até mesmo que o Ted Bridgewater seja o backup desse rookie. Baseado na estruturação do contrato, nos valores, no que pagamos para conseguir Ted Bridgewater, e que ele é um upgrade ao Drew Lock, porque o Drew Lock, hoje em dia, ele é o pior ou o segundo pior quarterback da liga em números, né? Eu acho uma movimentação muito boa e eu realmente espero que no draft de amanhã a gente pegue um quarterback, seja na 9, na 8, na 7, na 6. Mas essa é a minha percepção. E aí, o Denver Broncos oficialmente soltou um tweet dizendo que chegaram a um acordo pela troca do Bridgewater, e o George Paton fez uma declaração sobre o Bridgewater. Adquirir Ted Bridgewater adiciona competição, experiência e uma forte presença de veterano à nossa sala de quarterback. Então é isso, galera. Foi terça e quarta, foram dias bem movimentados. Não se esqueçam, amanhã teremos a nossa live, né? Cobriremos a primeira rodada do draft do começo ao final. Estaremos ao vivo com vocês a partir das 20h50, então venham conosco, estaremos aqui, vamos torcer para o nosso Denver Broncos selecionar Trey Lance ou Justin Fields, ou caso eles não sejam lá, o melhor prospecto possível para o nosso time. Então venham conosco. Outro recadinho, não se esqueçam que estamos comercializando o nosso boné, né? Venda somente até o dia 10 de maio, então produto bem exclusivo, então quem tiver interesse faça um contato com a Ana. E por fim, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like nesse vídeo, certo? Seguir nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e quem puder, né, se possível, se tornar um apoiador. Então é isso, galera. O Mile High Brasil News dessa semana, como eu disse, serão 2 edições. Essa que foi contemplando segunda a quarta, e a outra que vai contemplar exclusivamente o nosso draft de quinta a sábado. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Grande abraço e amanhã venham com a gente na live. Go Broncos!